Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o Bispo Wander, nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o poder da fé em Deus. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí agora, ative o sininho para você receber novos vídeos, todos os vídeos que eu postar aqui. E você também dê o seu like, dê o joinha, o gostei, porque, como eu disse anteriormente, venho dizendo, isso ajuda a alavancar o vídeo para poder chegar a muito mais pessoas e abençoar muito mais vidas. Então, dê aí o seu joinha, faça um comentário, seu pedido de oração e eu vou estar orando por você. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou realizar uma oração em favor da sua vida. E o texto dessa mensagem está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, do versículo 12 ao 14 e do 20 ao 22, que diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Isso aqui é um detalhe muito importante que ficou registrado. Marcos registrou essa frase, e seus discípulos ouviram isto, e não é em vão, eu já vou explicar para vocês. Só que diz mais, lá no 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. A razão pela qual Jesus ele amaldiçoou uma figueira gera muita dúvida, gera muito questionamento. Eu mesmo no passado eu já fiquei me perguntando qual é a razão de Jesus discutir com uma figueira, falar com uma figueira, um elemento que não tem ouvidos, que não é racional. Falar com um vegetal e apontar o dedo e dizer alguma coisa num tom autoritário com ele. Qual é a razão de Jesus fazer isso? E você pode aí imaginar uma porção de coisas. Jesus, ele teve uma crise de histeria. Como pode o homem tão sábio, tão centrado, um homem que tem um coração perfeito, um homem que conhece as coisas de Deus, um homem que fala de coisas que ninguém nunca ouviu falar, da maneira como fala, ou seja, um mestre, um sábio, uma pessoa de referência, uma pessoa modelo. De repente alguém olha e vê ele falando com uma árvore, falando de maneira autoritária com uma árvore, um vegetal, uma planta. Então isso pode fazer a gente se perguntar por que Jesus fez isso, qual é a razão de Jesus estar falando com essa figueira. Mas a única explicação, o único motivo para Jesus ter feito isso, e isso está registrado na Bíblia, é porque Jesus estava lhe dando uma lição. Aquilo era uma aula, era didático, era pedagógico. Jesus estava passando uma mensagem aos discípulos que eles entenderiam no dia seguinte. A única razão de isso estar na Bíblia, está registrado, a única razão de Jesus ter um homem tão ocupado parar para falar com uma árvore, é para nos deixar um ensinamento, primeiro aos discípulos e também para nós hoje. Esse é o motivo, essa é a razão. Aliás, a Bíblia diz, através de Paulo, que tudo que está registrado na Bíblia, que tudo que ficou nas Escrituras, é para o nosso ensino
é para a nossa consolação. Então, se ficou gravado, se Marcos, orientado pelo Espírito Santo, registrou essa passagem, e você vai encontrá-la também no outro evangelho, então é porque tem a sua relevância. É para o nosso ensino, é para a nossa consolação. Essa é a finalidade de tudo que está escrito. Então Jesus, ele quer ensinar algumas coisas através desse ato, desse gesto que às vezes parece sem sentido, às vezes parece sem nenhuma razão. E são duas coisas que Jesus, ele quer ensinar. A primeira delas é que Jesus, ele vem ali denunciando a hipocrisia da religião judaica, os fariseus, os escribas, aquele clero, aquela casta religiosa, o sinédrio, aqueles homens que falavam da lei e pregavam a lei, mas não viviam a lei de todo o coração, eram hipócritas. Então Jesus vem denunciar a esterilidade dessa religião do momento. Jesus vem denunciar essa religião que ela é pomposa. Aquele templo era a coisa mais linda. Era uma obra, uma arquitetura que ele foi reformado então por Herodes. E aquele templo era um templo imponente, era uma coisa das pessoas olharem e ficarem pasmadas, como os discípulos ficaram também. Quando Jesus disse, olhem esse templo, vê essa construção, pois eu digo que não vai ficar pedra sobre pedra, porque era comum as pessoas olharem e ficarem extasiadas com aquilo que estavam vendo, a imponência daquele templo. Então a religião era muito pomposa, os trajes dos sumos sacerdotes e a maneira como eles falavam com muita eloquência, eram homens que oravam em pé na praça, como Jesus disse, eram homens que faziam diante das pessoas, cumpriam a religião, cumpriam com tudo aquilo que estava determinado por Moisés, mas não tinha fruto. Era como aquela figueira cheia de folhas, viçosa, de chamar atenção, de fazer pensar que ali tinha alguma coisa, mas não tinha nada a não ser folhas. Então ali era meio que uma parábola. A figueira foi um instrumento de ensino, a figueira foi uma figura pela qual Jesus, ele denunciava a religião. Até porque, se você continuar lendo, Jesus, depois dele amaldiçoar a figueira, ele vai para o templo. E lá no templo é que ele vai escorraçar os vendilhões do templo, aquelas pessoas que estavam ali para fazer comércio na casa de Deus e das coisas sagradas daquela época. Então Jesus está ali justamente denunciando esse sistema religioso e ele, ao passar por aquela figueira, ele já deixa ali um ensinamento, ele já deixa ali uma aula, é didático isso aqui para os discípulos. E por falar em figueira, perceba que Jesus sabia o que ele estava fazendo. Aqui eu repito, mais uma vez, não era um ato de histeria, de loucura de Jesus brigar com a figueira. Por quê? Jesus, sendo humano, era também divino. Habitava nele as duas naturezas, divina e humana. Jesus sabia das coisas, do que se passava no coração, do que acontecia ao seu redor e até distante dele. E o interessante é que justamente sobre figueira, Jesus mostra a sua onisciência. Lembra de Filipe e Natanael? Filipe vai falar de Jesus para Natanael. E Natanael, incrédulo, Natanael acha que Filipe está ali viajando nas ideias. Ele fala que será o Messias? Você tem certeza disso? E vindo de Nazaré? Não, de Nazaré não sai nada que presta. Então, Filipe diz, vem e vê. E Natanael resolve ir até Jesus. E antes dele se aproximar de Jesus, ainda distante, Jesus diz, eis aí um verdadeiro israelita, um homem em quem não há dolo, maldade. Jesus revela o caráter de Natanael. Ele conhece Natanael.
sem nunca ter estado junto com ele, fisicamente, pessoalmente. Jesus revela o caráter de Natanael, e Natanael se impressiona com aquilo. E então lhe chama Senhor, reconhece. E aí Jesus diz: só porque eu falei de você, em outras palavras, você crê? Eu te vi, Natanael, debaixo da figueira. Ou seja, quando Filipe foi te chamar, você estava lá, na figueira. Eu vi você debaixo daquela figueira. Então perceba que Jesus, ele sabe, ele é onisciente. Então aquela figueira sem frutos, Jesus sabia que não tinha fruto ali. Jesus sabia, ele estava consciente. E a Bíblia ainda diz que nem época de figo era, por mais que ele não fosse onisciente, as estações mostravam que não era época de figo. Então Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Não era um ato histérico, não era um momento em que Jesus perdeu a razão, teve ali uma crise emocional, psicológica, nada disso. Ele sabia o que estava fazendo. E o que é interessante, que está registrado, e eu tinha comentado com vocês, é que está escrito aqui, não é à toa. Versículo 14, seus discípulos ouviram isso. Em outras palavras, era o que Jesus queria. A intenção era essa mesmo, que eles ouvissem. A intenção era que ao falar com aquela figueira, todos estivessem atentos, porque dali sairia uma grande lição. Então, voltando aqui a que lição é essa? Na verdade, são duas. A primeira é Jesus denunciando a religião. Pomposa, muito bonita, aparentemente muito correta, moralista, ética, aparentemente, mas não tinha fruto. Não produzia nada na vida das pessoas, não produzia o novo nascimento, não produzia arrependimento, não produzia salvação, era apenas um monte de ordenança. E Jesus tanto vem denunciando que ele fala, se você pegar principalmente o começo do livro de Mateus, ali Jesus está ensinando os seus discípulos e dizendo, não faça como os fariseus. Eles gostam de orar em pé na praça para ser visto pelos homens. Eles impostam a voz e falam com aquela eloquência, mas é só para ser visto pelas pessoas. Não façam igual a eles, mas entra no teu quarto e ora em secreto. Jesus está dizendo que aquilo é só fachada. É a figueira que tem folha, mas não tem fruto. Jesus vai dizer, quando vocês jejuarem, não façam igual a eles. Porque eles põem uma carinha triste quando estão jejuando, para os homens olharem e dizerem, ó, que santidade, olha, estão jejuando. E Jesus diz, vocês não, vocês lavem o rosto, unge a cabeça com óleo, e o seu Pai que vem em secreto, Ele recompensará vocês. Jesus ainda diz, quando você for fazer uma esmola, não faça como eles, não toquem trombeta diante de vocês, não faça de uma forma que seja para chamar a atenção das pessoas, mas quando vocês forem dar uma esmola, sua mão direita não precisa saber o que faz a sua esquerda. Então Jesus está denunciando o esvaziamento dessa religião, desprovida de piedade, desprovida de amor ao próximo, desprovida de um culto sincero e verdadeiro a Deus. Jesus está denunciando. Essa é a primeira lição ao passar por ali e amaldiçoar aquela figueira. E a segunda lição tem tudo a ver conosco, mais ainda tem a ver comigo e com você. A segunda lição, ao amaldiçoar essa figueira, é que ali ele está demonstrando o poder da fé em Deus. No dia seguinte, os discípulos passam por ali e Pedro olha, eles olham, mas Pedro é quem sempre toma a palavra, é quem fala pelos outros. Pedro diz, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está seca. Eu imagino que eles examinando, olhando mais de perto, ele ainda diz assim, olha, e ela secou desde a raiz. E aqui que está o segredo, essa palavra desde. A figueira não secou a partir das folhas.
desde a sua folhagem, mas ela secou-se a partir da sua raiz, desde a sua raiz. Jesus aqui está mostrando o que é o poder da fé, o que a fé é capaz de fazer. A fé é diferente de todos os recursos que a humanidade tem, que eu e você temos. A fé é superior, a fé é infinitamente maior e mais poderosa do que qualquer recurso. A fé em Deus é muito maior. E você pode até fazer comparação da fé com outros recursos. Com a medicina, por exemplo, não desprezando a medicina de maneira nenhuma. Jesus, ele fala dos médicos, ele fala que os doentes precisam de médico. Lucas, o próprio Lucas é médico. Lucas era um médico e ele vai relatar a história de uma mulher e ele mesmo fala. Uma mulher hemorrágica que tocou em Jesus e foi curada pela sua fé. Essa mesma mulher havia gastado todos os seus haveres com a medicina sem nenhum resultado. Então perceba, não se trata de jogar pedra, não se trata de criticar, de desprezar ou desmerecer nenhum profissional, nem mesmo a ciência, de maneira nenhuma. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que a medicina está em pé de igualdade com a fé em Deus, porque não está. Isso eu não posso fazer. A fé é infinitamente superior à medicina, que é um recurso importantíssimo. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que passa por um tratamento de hemodiálise, o sofrimento que é, o desgaste que é. Às vezes mora em uma cidade pequena, ali não tem o tratamento, ela tem que se locomover e ela faz isso algumas vezes na semana, várias vezes no mês. Cada sessão, se eu não me engano, são 4 horas ali, 4 horas que ela tem que deixar sempre aberta na sua agenda, ela não pode assumir um compromisso. A rotina dela é interferida por causa desse tratamento e ela tem que fazer. Então a vida dela muda a partir de então. A sua rotina muda a partir de então. Ela tem que ter um espaço largo na sua agenda para poder atender a essa necessidade. E aquilo judia. Eu já ouvi vários depoimentos, eu já atendi pessoas que faziam esse tratamento. E aquilo judia, aquilo maltrata o corpo da pessoa. E tem custo, tem o traslado, tem que ter o aparato para poder se cuidar em casa, enfim, e medicamento. Então os recursos do mundo, eles são superficiais, eles são ineficazes na maioria das vezes, e eles são custosos, eles custam, às vezes muito, uns mais, outros menos. Então, você vê a radioterapia como semelhante a hemodiálise, é um tratamento também que judia, que desgasta. A radioterapia, a quimioterapia, para a mulher custa a sua autoestima, e eu sei que para a mulher isso é muito difícil. A mulher quer se cuidar, se arrumar, tem a sua vaidade, e começa a perder cabelo, começa a definhar. É custoso, custa a saúde, custa a sua autoestima, e muitas vezes, se não na maioria das vezes, a pessoa acaba morrendo por causa do problema nos rins, mesmo fazendo a hemodiálise. Ou seja, aquilo é um paliativo, aquilo é para amenizar, é para prolongar um pouco mais a sua vida, não é solução. Não é solução. Então, é superficial, é falível e é custoso também. E eu poderia dar outros exemplos para você. Psicologia, repito, sem desmerecer ninguém, eu louvo o trabalho dessas pessoas, é louvável o trabalho dessas pessoas, estudaram para isso e se dedicam a isso. Mas eu não posso colocar a psicologia em pé de igualdade com a fé, não é igual, não tem o mesmo poder. E aí a pessoa, ela em uma crise, em um tratamento, ela vai para o psicólogo, ela abre o coração, ela se sente aliviado, mas porque falou com alguém, porque colocou para fora, ela se sente bem, ela ouviu palavras, ela teve alguém para lhe ouvir, e isso faz bem realmente. Mas isso não quer dizer que ela estará curada,
Em boa parte dos casos, a cura não acontece. Ou seja, é um paliativo, é algo que ameniza. E ela paga por essa consulta. O psicólogo talvez recomende ali algum remédio, um antidepressivo, algo que vai então ajudá-la a combater essa ansiedade, essa depressão, enfim. Ou vai ser encaminhada para um psiquiatra e aí vem então uma sequência de consultas e de tratamentos, o que torna ainda mais custoso. Uma clínica de reabilitação. Louvo o trabalho de vocês que fazem isso, que se dedicam a isso, lidar com gente desconhecida, estranha, gente agressiva, gente dependente de drogas, de psicotrópico, de alcoolismo, enfim. Eu admiro o trabalho dessas pessoas, mas, repito, eu não vou colocar esse trabalho em pé de igualdade com a fé. Não posso comparar, não é igual. É paliativo, ameniza, e você vai ver tantos relatos de pessoas que saíram, se mantiveram limpos por alguns dias, quem sabe alguns meses, mas voltaram para as drogas. São raros os casos de recuperação. São raros. E custa a saudade da mãe que criou seu filho, não para tirar de casa e internar em uma clínica, mas criou seu filho para viver no aconchego do lar, na companhia dos pais, dos irmãos. Nunca que uma mãe sonhou com isso, nunca que um pai sonhou com isso. Então tem o custo da saudade, tem o custo da preocupação, como estará, como está sendo tratado. Então custa muito, e não é só dinheiro não. Eu posso dar o exemplo do conselho dos pais, pais que passam a vida aconselhando seus filhos, e sem ter muito resultado muitas vezes. Filhos que já se renderam a uma vida errada, já se renderam a uma vida degradada, já se renderam a uma vida de perversidade, ao crime, ao tráfico, à prostituição. E os pais já não sabem mais o que fazer. Boa intenção já não é suficiente, conselho menos ainda. E o preço, o custo disso é a frustração, é a impotência. Fiz, criei, eduquei, fiz tudo que eu pude e eu não consigo resolver, não consigo ter o amor do meu filho, da minha filha, não consigo ter a minha família unida. É só sofrimento, é só preocupação, é má companhia. Então tem o custo da frustração que também é muito alto. Então o conselho, a psicologia, a reabilitação, a medicina são recursos, tem o seu valor, ninguém está desprezando, mas não é como a fé em Deus, porque tudo age superficialmente, tudo age não na raiz do problema. Essa é a grande diferença. A fé em Deus vai na raiz do problema, como foi com aquela figueira. Por isso, aquele ensinamento também era a respeito do poder da fé. E Jesus vai dizer isso depois. Mas eu queria dar outros 2 exemplos para você aqui, financeiramente falando. A pessoa, ela, no afã de pagar uma dívida, de resolver uma questão, no afã de solucionar um problema financeiro, por causa dos credores, da cobrança, essa pessoa sai a tomar dinheiro emprestado. Ela procura pelo gerente, ela vai até um banco, vai a 2 bancos, a 3 bancos, a vários bancos, e ela acaba contraindo um empréstimo que naquele momento traz um alívio para ela, naquele momento faz ela respirar aliviada, naquele momento traz paz ao seu coração. Mas aí ficam as parcelas por vários meses ou anos. Sobre as parcelas vem o juro desse empréstimo, é o custo. É um recurso paliativo, é um recurso momentâneo, tão diferente da fé, e que tem um custo, e é um custo alto. A fé, ela é de graça.
A fé é gratuita. A fé é para o rico, a fé é para o pobre, a fé é para o doutor, a fé é para o analfabeto. A fé, todos podem acessá-la, todos podem utilizar deste recurso. Este não tem custo nenhum, este é mais poderoso do que todos os outros recursos, é mais eficaz e age na raiz do problema, da situação. O último exemplo talvez seja o mais triste de todos, o mais custoso, o mais caro de todos. É quando a pessoa, movida pelo desespero, pela urgência, pela necessidade extrema, ela recorre aos espíritos, às entidades, a demônios. Elas recorrem a pedir ajuda a essas entidades. E essa pessoa, depois de estar ali, depois de se envolver com eles, a sua vida jamais será igual. Eu falo isso por experiência, eu falo isso por relatos de pessoas, eu falo isso com base, eu sei o que eu estou dizendo. Pessoas que se aventuraram no afã de se verem livre de uma situação, buscaram uma entidade, buscaram. E a partir de então ela passou a não ter um problema, mais 2, 3, 10, muitos problemas. Pessoas que eu já ouvi que a partir deste dia, a paz, ela já não conheceu mais, ela já não teve mais. A paz foi embora. Pessoas que procuraram os espíritos por causa de uma doença e após uma consulta, agora elas têm 2, 3, 4, uma série de doenças. Casamento foi afetado, o marido foi embora, a esposa foi embora. A empresa quebrou, faliu e a vida vai cada vez mais indo para o abismo. E não é barato. Você tem que pagar. Às vezes as pessoas criticam a oferta, o dízimo na igreja, mas elas não, no seu desespero, não calculam, não medem esforços para atender todas as exigências da entidade, se submetem à humilhação e se humilham em práticas e vão atender tudo que ali foi determinado. Então, o custo da humilhação, o custo em dinheiro que não é barato, custa a paz, custa a felicidade da pessoa. E o pior de tudo, custa a sua alma, porque agora essa alma passa a estar cativa, escrava, sujeita às entidades. De maneira que muitas pessoas, quando pensam em abandoná-las, são ameaçadas de morte, se derem as costas aos espíritos. Então, todos os recursos que você pensar nesta vida, neste mundo, todos os recursos que você recorrer nesta terra, muitos deles louváveis, não se compararão com o poder da fé. Ele é muito superior. E o detalhe, para me encerrar essa mensagem, fazer oração, é que Jesus fala, no versículo 22, tendes fé em Deus. Então não é na entidade, não é nos homens, não é a fé repartida, dividida, como quem fatia um bolo e divide a sua fé com este, com aquela, com aquele outro, porque este soluciona este tipo de causa, então eu tenho um pouco de fé nesse daqui. Esta outra aqui diz a minha religião que é para esta causa, a causa impossível e não sei mais o que, então a sua fé é repartida. Jesus disse, não fica bravo comigo não, porque está na minha e está na sua Bíblia, tende fé em Deus, Deus o Pai, o Criador, tende fé em Deus. Essa é a recomendação de Jesus. Não divida, não reparta, não fatie
a sua fé, mas tenha a sua fé canalizada em Deus. Ao fazer isso, você vai então ver o seu problema sendo resolvido desde a raiz. Já não vai ser superficial. Já não vai ser você cavar um buraco para tapar outro, como diz o ditado, descobre um santo, cobre o outro. Não, porque a fé em Deus, a exemplo da figueira, vai no cerne, na raiz, e desde a raiz elimina, arranca. A mulher que Lucas relatou que gastou todos os seus haveres com médicos, ela foi curada através da fé. Ela não pagou por aquilo, ela tinha gastado todos os seus haveres com a medicina, ela não gastou um centavo e foi curada ao tocar no vestido, na borda do vestido de Jesus. Então use a fé e use na pessoa correta, em Deus. Não haverá custos, não haverá então decepções, frustrações. Você vai deixar de ser um administrador de problemas, tira daqui, coloca ali, vamos convivendo com a dor, vamos convivendo com isso, vamos convivendo com aquilo outro, fazer o quê? A vida é assim. Não. Ele vai na raiz. E desde a raiz, ele resolve. E Jesus disse isso. Quando os discípulos falaram, eu não li aqui, mas resumindo, por causa do tempo, quando os discípulos estavam assombrados, espantados em ver que de um dia para o outro a figueira secou desde a raiz, a secura vinha desde a raiz, Jesus olha para eles e diz para eles, vocês estão maravilhados por causa disso? Eu afirmo uma coisa para vocês, se vocês tiverem fé em Deus, não é só uma figueira que vai secar, você transporta montanhas. Se você tiver fé em Deus, você vai ver coisas extraordinárias e maravilhosas acontecerem. Então perceba que a passagem da figueira é única exclusivamente para ensinar, é pedagógica. Não foi histeria de Jesus falar como a figueira. Ó pobre, os defensores da natureza, ó pobre árvore, por que Jesus fez isso? Jesus fez com um propósito, com um objetivo. Para aqueles homens, e para você que está ouvindo essa palavra hoje, Ele está te trazendo esse ensinamento também. Então eu quero orar por você, porque quem sabe alguém que está assistindo agora esse vídeo, a medicina te desenganou, você tem tentado os recursos dessa vida, todos, você já esgotou todas as possibilidades, amigos, parentes, não sei qual é o seu caso, mas dentro dessa questão, todos os recursos possíveis você já recorreu, sem sucesso, sem resultado. Coloque a sua fé em Deus, tenha fé em Deus, e eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você, principalmente, que se encontra cansado de tanto administrar problema, mas não consegue resolver um sequer. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu oro por essa pessoa, Pai. E eu peço a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro à necessidade dela. Seja uma necessidade física, o Senhor vai além da medicina. Seja uma necessidade espiritual, o Senhor é quem complementa o ser humano, a alma. Seja uma necessidade financeira, o Senhor é Deus provedor. Seja uma necessidade familiar, o Senhor é Pai, é família. Abençoe essa pessoa e a família dela. Pai, que o Senhor venha agir na raiz desse problema, como bem disse a Tua palavra. A nossa fé neste momento se dirige ao Senhor. Ainda que ela não praticava a fé em Deus unicamente,
mas agora ela está participando, recebendo esta oração. A fé dela neste momento se volta para Ti, o único Deus. Então responda essa oração e que todos os problemas, que todas as adversidades, que tudo aquilo que tem afrontado essa pessoa, humilhado essa pessoa, Pai, venha ser arrancado pela raiz, que ela sinta paz a partir de agora, que ela veja respostas a partir de agora, e que de agora em diante a fé dela seja unicamente no Senhor, o único Deus, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, receba no seu íntimo, no seu coração, esta oração, e você verá Deus agir na sua vida então, tá certo? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, e em breve mais vídeos você vai receber aqui através do meu canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.